Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do módulo 4 aqui da Associação Espírita Seara de Jesus. Hoje a gente vai tratar do tema que continua a primeira aula do módulo 4. Então, se você perdeu, volta lá e vê a aula do Cido, que fala da primeira parte deste capítulo do livro, né? Lembrando que este capítulo é a quarta parte do capítulo do livro, que a gente vai falar, tá lá no finalzinho já. Bom, antes da gente entrar no tema, de fato, vamos nos tranquilizar, pedir a Deus que nos envolva, que nos ilumine, onde quer que estejamos, Senhor Jesus, neste momento, se faça presente em nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, envolvendo a todos nós, familiares e amigos, a todos aqueles que necessitam do seu amparo, do seu amor, da sua luz, para que saibamos agir conforme os seus preceitos, iluminando por onde quer que estejamos, apontando para cada um de nós os caminhos certos, para que possamos seguir no seu exemplo, no exemplo do seu amor. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, como nós já havíamos dito, nós tratamos hoje da quarta parte do Livro dos Espíritos e a parte que deu origem, ou inspirou, podemos dizer assim, o livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, lá em 1865. Então é um livro também que, né, faz parte do estudo da codificação. Então, e hoje a gente fala então da segunda parte das penas e gozos terrenos. Então o Cido falou sobre 3 primeiros tópicos, vamos falar sobre os últimos 3 para a gente encerrar, e aí na próxima aula que falar sobre o Livro dos Espíritos, vai falar sobre as penas e gozos futuros. Nós vamos falar daquilo que provoca sofrimento aqui, na Terra, né? Então, só para a gente entender alguns conceitos, primeiro, o que significa pena? Pena vem do grego poiné, ou e do latim poena. Significa castigo, punição, sofrimento, padecimento ou aflição. Claro que a gente também pode ampliar esse conceito de pena, né? Como se a gente entender o que é um castigo, uma punição ou um sofrimento, nem sempre a pena a gente compreende o motivo disso. Por que eu estou pagando por esta pena? O que está me causando esse sofrimento, essa aflição? Então nós vamos tratar aqui dos sofrimentos que a gente entende que são originários aqui da Terra. Na teologia, a pena está relacionada ao pecado, que traz consigo o castigo. Então, entende-se na teologia que eu só vou sofrer uma pena, ou seja, um castigo, se eu tiver cometido algum pecado, algum erro. Claro que é uma lógica bem simples, e é claro que ninguém aqui sofre em vão. Todo o nosso sofrimento, a gente entende, junto do Espiritismo, por tudo que a gente já estudou, inclusive, a gente entende que o sofrimento tem uma razão, mesmo que a gente não compreenda. O que a gente está vendo na aula de hoje, e vimos na aula do Cido, na primeira aula desse ano, é tratar das penas que a gente entende que tenham relações com o que a gente está fazendo aqui agora, ok? Mesmo estamos falando de penas e gozos terrenos, o gozar significa ter, desfrutar, possuir coisa agradável ou útil, levar uma vida de prazeres, ou satisfação moral, intelectual ou física, o uso ou posse de algo que dá satisfação. Então, é aquela coisa que traz felicidade, digamos, né? A gente vai tratar isso depois, certo? Mas coisas que a gente espera receber por algo que a gente tenha feito ou achar que é merecido. Por tudo aquilo que a gente fez, que pensa, que trabalhou, a gente espera, né, desfrutar desses bens. Então, e aí, gente, lembrando do que foi falado lá, só para a gente pegar a linha de raciocínio, né, do que o Cido já falou, a gente tratar do que é felicidade e o que é infelicidade. A gente já viu
que ela é bem relativa, aquilo que me faz feliz pode não te fazer feliz, e aquilo que me causa infelicidade pode não causar a infelicidade de outra pessoa. Por exemplo, tem gente que é feliz no local de trabalho, da maneira como trabalha no emprego, na função. E tem gente que trabalha na mesma função e não tem felicidade. Então, e a gente percebe como isso é muito relativo, é muito pessoal. E então, o ser feliz e o infeliz são questões que a gente sabe que são tratadas individualmente. Cada caso é um caso, a gente não pode generalizar, porque cada um tem a sua história, a sua experiência, mas a gente pode trazer, e é o que a gente vai fazer aqui também ao longo da nossa reflexão de hoje, o que é que nos cabe de felicidade. A gente vai tentar trazer isso para a nossa reflexão, né? Demócrito, um filósofo, disse o seguinte: se sofrer uma injustiça, console-se. A verdadeira infelicidade é cometê-la. E essa, com certeza, é uma proposta do Espiritismo, uma ideia que a gente tem que entender. Se eu estou infeliz hoje por algo que alguém me fez, a gente sabe que é ruim. Lembra que Chico Xavier dizia que é muito ruim quando você é ofendido ou ofendida, quando alguém te diz alguma coisa que não é verdadeira ou te maltrata de alguma forma. É muito ruim, com certeza. Mas ele lembra que pior ainda é ser o ofensor. Porque quando nós ofendemos, quando nós somos o causador da infelicidade alheia, a nossa distância para a luz é ainda muito maior. Então, o nosso cuidado é não causar a infelicidade alheia e nem a própria. Para isso, a gente precisa refletir sobre muitas questões e entender o que é que de fato traz ou não felicidade para a vida de cada um de nós. Quais são as fontes, então, da infelicidade? Já que a gente está tratando de coisas opostas, se a gente pensar felicidade e infelicidade, nós aqui na Terra, nós vivemos com os pares de opostos. Então, a gente tem o dia e a noite, o calor e o frio, e nós vivemos nessas paridades para poder valorizar e entender o que é que nós gostamos. O que está certo ou errado? Isso é bem complicado porque tem gente que gosta do calor e tem gente que gosta do frio. E esses opostos existem e a gente tem que conviver quando a situação é contrária ao nosso gosto. Então, se nós somos pessoas que gostam de calor e estamos no meio de um inverno rigoroso, a gente não gosta, mas o que é que a gente pode fazer para inverter essa situação? A gente pode se aquecer, se vestir melhor, né, mais aquecido, tomar um chá, caldo quente, se alimentar com coisas quentes para aliviar o frio. E quem está num calor extremo e não gosta do calor, o que que faz para aliviar isso, para se sentir melhor? Ela vai usar roupas mais leves, vai tomar bebidas mais geladas para poder aliviar aquele calor que ela está sentindo. Então, existem formas de buscar o alívio daquela paridade que a gente se encontra e não nos faz feliz. Mas lembrando que a gente precisa conviver com essa disparidade, com esse oposto que traz certo desconforto. E essa é uma grande lição da vida para nós. Então, a fonte da infelicidade que foi tratada na aula do Cido fala sobre as decepções e as ingratidões, aquilo que nos traz decepção, aquilo que a gente fala, nossa, fiz tanto por aquela pessoa e olha o que eu recebo, ajudo tanta gente na rua e é isso que eu ganho. A questão sempre é aquilo que eu valorizo, se é a minha atitude ou se eu sempre faço alguma coisa esperando receber em troca. Mas já foi tratado lá, certo? Quebra de afeições, aquelas pessoas que a gente deposita certa confiança, afeição, apreço e de repente a pessoa se mostra diferente. E isso, na verdade, grande parte dessa quebra de afeições é culpa nossa, porque a gente deposita uma fé muito grande no outro, acreditando que ele nunca vai errar, que ele nunca vai nos decepcionar, como se o outro fosse um ser humano extremamente evoluído que nunca erraria. Então, nós é que cometemos essa quebra de afeição, porque depositamos no outro
Esperamos do outro aquilo que a gente mesmo não faz. E isso nos traz infelicidade, porque também é um conflito dentro de nós. E por isso que a gente precisa sempre raciocinar sobre aquilo que está nos trazendo essa infelicidade. O outro me traiu, o outro quebrou minha confiança, mas será que não fui eu que coloquei confiança demais nas pessoas? Um exemplo disso são as pessoas que vão até a Seara ou qualquer outra casa espírita ou igreja, templo religioso, acreditando que as pessoas que lá estão falando, dirigindo o lugar, são pessoas infalíveis. Isso é um grande erro. Nós somos todos seres humanos no mesmo barco. Cada um de nós, a gente tem uns erram neste sentido, outros erram naquele, nesse setor da vida ou no outro, mas todos nós erramos, estamos aqui para aprender, todos nós, sem exceção. Até Chico Xavier, numa entrevista, que perguntaram para ele de onde que todos nós viemos. E ele falou, todos nós viemos de zonas umbralinas. E a pessoa questionou, mas até você, Chico? Ele falou, sim, inclusive eu. Todos nós, sem exceção, viemos de zonas umbralinas. Então, se o próprio Chico dizia que ele veio de uma zona umbralina, então nós sabemos que todos nós temos erros, falhas e questões a serem superadas. E uniões antipáticas, também foi falada na aula anterior. Todos os espíritos que hoje são simpáticos entre si, que hoje não são simpáticos entre si, no futuro vão ser. A gente hoje não gosta de alguém, não está se entendendo com a pessoa, tem algum desafeto, a gente sabe que a vida vai nos colocar de novo em situações diferentes. Então, por exemplo, imagina aquele pai, aquele filho que se desentendem, não tem, parece que nasceram realmente opostos, sempre têm ideias opostas, conflitantes, discutem sempre e de repente nessa vida não se entendem. Com certeza na próxima vida virão com papéis trocados ou com outras relações familiares para se amarem, para aprender a se amar. Então, se hoje um pai, uma mãe, ou você que tem aí uma relação de afeto com alguém, se você se recordar de uma vida anterior que percebeu que se desentenderam, será que o amor de hoje seria menor? A gente entende que na maioria dos casos não. Ah, o que passou, passou, né? Hoje eu amo demais essa pessoa, o que foi, a gente se entendeu no ano passado, que fique lá, porque hoje o sentimento de amor é muito grande. E é essa a proposta da reencarnação, quebrar essas uniões antipáticas, fazer com que cada um de nós se entenda, se ame de todas as formas possíveis. E entrando no tema da aula de hoje, que a gente continua falando das fontes de infelicidade, a gente fala hoje da preocupação com a morte. Quem de nós tem medo da morte? E por que nós tememos a morte? Então, lá no livro Quem Tem Medo, tem esse livro do Richard Simonet, um livro bem fininho, muito interessante. Vale a pena, tá? Quem tiver, ele tem disponível também em PDF, dá uma pesquisa aí rápida no Google, você encontra. Se você quiser comprar, quiser baixar, tem para todos os gostos, tá? Esse livro, Quem Tem Medo da Morte, ele trata da situação da morte, do medo, das situações que nos levam ao desencarne. E por que a gente teme, né, a morte? Então, a preocupação com a morte não é o final, mas apenas uma passagem que só é temida por ser desconhecida. Claro que o espírita, de forma teórica, não teme a morte porque compreende que a vida continua. Mas a questão é o estado em que a pessoa se encontrará depois do desencarne. Se a gente parar para pensar um pouquinho, esta é a nossa melhor encarnação. É a nossa melhor situação evolutiva. Porque ninguém evolui. Nós ou paramos de evoluir, de alguma forma, estagnamos porque não conseguimos aprender, ou a gente cresce um pouquinho. Mas ninguém volta atrás daquilo que já se aprendeu. Então, essa encarnação nossa é a melhor, a mais feliz de todas. O problema é que nós ainda estamos evoluindo. E provavelmente a nossa lembrança do desencarne, da morte, são situações que nos levaram às zonas umbralinas, ao sofrimento. E por isso que talvez a gente tema o desencarne, com medo do que vem aí,
do porvir, né? Com medo do tempo que a gente ficaria em sofrimento ou expiação, naquela parte de transição, de perturbação pós a morte. É o que muita gente, muitos de nós temem, né? Lá no livro Céu e Inferno, nas páginas 19 e 20, isso depende, claro, né, do livro, da edição, mas o capítulo é o temor da morte. Tem uma frase lá que diz assim: à proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida sua missão terrena, aguarda-lhe o fim calmo, resignado e serenamente. Isso seria, claro, né, gente? A utopia, né, de tudo. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, outro fito ao trabalho. Antes dela, nada que se não prenda ao presente. Depois dela, tudo pelo futuro sem desprezo do presente. Porque sabe que aquele depende da boa ou da má direção deste. Então, Kardec aí nos ensinando, os espíritos, né, superiores nos ensinando, que quando a gente tem certeza dos passos que a gente está dando aqui, sabendo, a gente erra, a gente acerta, e tentando consertar aquilo que a gente errou, o temor da morte diminui um pouquinho. Por isso que pessoas, às vezes, às vezes até com pouco tempo de vida e que ficaram doentes e estão à beira do desencarne, estão serenas, porque elas sabem que cumpriram tudo que foi possível, tudo que estava ao alcance. Certo? Então, o conhecimento das nossas ações, a certeza de que a gente fez o que podia, nos dá certa tranquilidade e diminui a preocupação com a morte. Até Chico também temeu no momento do desencarne, porque a gente não sabe o que nos aguarda, né? Que situação espiritual de fato nós estamos. Se a gente desencarnasse agora, como é que eu estaria espiritualmente falando? Será que eu cumpri aquilo com o meu propósito? Será que eu deixei de cumprir? Será que eu conquistei desafetos? A gente nem sempre sabe, mas dá para a gente ter uma ideia quando a gente faz uma reflexão. Por isso que é importante a reflexão diária, todo dia parar para pensar: o que eu fiz hoje que eu poderia melhorar? E isso é só com a gente, né? É uma coisa muito pessoal, não precisa compartilhar com ninguém, não precisa expor para ninguém. E no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o livro de Leon Denis, ele trata lá que toda morte é um parto, um renascimento. É a manifestação de uma vida até aí latente em nós, vida invisível da Terra, que vai reunir-se à vida invisível do espaço. Então, a gente sabe, até pelo estudo do próprio Espiritismo, que o espírito que vai reencarnar é mais doloroso para ele o encarne do que o desencarne. Então, nascer é mais doloroso para o espírito do que desencarnar. Morrer é um certo alívio para o espírito, né? Claro que é para aquele que tentou andar na consciência leve, tranquila, fazendo o melhor que podia, refletindo, se perdoando, perdoando as pessoas. Então, são atitudes pequenininhas, mas diárias, que vão fazer toda a diferença para nós. Outro tema, outro livro que eu indico para quem gostaria de se aprofundar um pouco mais, é esse livro do Alexandre Caldini Neto, A Morte na Visão do Espiritismo. Ele conta que ele escreveu esse livro depois do desencarne da esposa de um amigo, e ele percebeu que a filha dessa moça que desencarnou ficou bastante atormentada com a ausência e tudo. Então ele foi atrás do que o Espiritismo trazia sobre a morte. E ele dedicou esse livro para ela, que ele chama de Maria, para que ela pudesse, de repente, se consolar sobre aquilo que o Espiritismo traz. Então, é um livro pequeno, né, mas eu também convido a ler quem quiser se aprofundar. Ele é um estudo muito bem feito, certo? Foram 10 anos de pesquisa, se eu não me engano, tá? É bem legal.
Tem um pequeno humor, né, ali pra gente quebrar um pouquinho o clima, sobre o dia de finados, né, tem uma preocupação com a morte, e como é que o psicanalista se preocupa com a morte, o que ele colocaria na lápide dele, né. A eternidade não passa de um complexo de superioridade mal resolvido. Então, tem pessoas que acham que não existe a eternidade, é uma coisa que a gente se coloca, se acha muito importante, achando que nunca, que não crê de fato na reencarnação. Claro que não generalizando todo psicanalista, mas uma versão mais fria sobre o desencarne. Um cartunista deixaria na sua lápide: partiu sem deixar traços. E o espírita, na sua lápide, deixaria um volto já. Daqui a pouquinho estamos de volta, né? Que a gente sabe pelas inúmeras provas que existem, relatos, né, de crianças, muitas pessoas que descrevem vidas anteriores com uma certa criança mesmo, de criança de 3, 4 anos, que revela dados de sua existência anterior sem nunca ninguém ter dito nada a ela. Crianças que nascem tocando piano de forma exímia. Então a gente sabe que são traços, conhecimentos que elas trazem de encarnações anteriores. Todos nós temos, mas que algumas crianças têm isso de forma muito ostensiva, né? Que chama atenção, e esse é o objetivo: chamar nossa atenção para, né, sempre ter um depoimento ali para a gente parar para pensar: a morte não é o fim, muito pelo contrário, né? É o retorno para a verdadeira vida. E o próximo tema, falando então, né, já que a gente tem as preocupações com a morte, parece que tem pessoas que não se preocupam tanto com a morte porque tem um certo desgosto pela vida. Lá no Livro dos Espíritos também, né, que fala sobre o desgosto da vida, na questão 943, a pergunta dos espíritos é: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Como, por exemplo, a depressão, que a pessoa sabe que ela não tem motivo para estar deprimida. A pessoa sabe que ela tem uma boa família, ela tem um bom emprego, não lhe falta nada de forma material, ela tem a família presente. E ela muitas vezes questiona: o que é que está faltando na minha vida? E ela entra numa depressão, às vezes muito profunda, sem esses motivos. E aí os espíritos, né, respondem para nós: o desgosto pela vida pode ter origem na falta de atenção ao dever e ao esquecimento dos compromissos. Todos nós nos esquecemos dos nossos compromissos da vida passada. Então, e esse esquecimento, às vezes, traz um certo questionamento para a pessoa que não vê propósito na sua existência, porque ela não tem grandes desafios na vida e ela se vê sem motivo, sem um objetivo para a vida. O desgosto também pode ser, lembrando que ele está dizendo aí o que pode ser, não é fechar, bater o martelo e dizer é por causa disso, tá? Então, o desgosto também pode ser causado pela ociosidade, pela falta de fé e pela saciedade. Quer dizer, a pessoa que tem tudo, né, nessa questão de saciedade, ela tem tudo, então por que o que desafia essa pessoa? Quais são os desafios que essa pessoa tem diante da vida? Por isso que é importante, desde criança, a gente educar os nossos filhos para que eles tenham responsabilidades com o dia a dia, participar das coisas. Então, tem criança que já é comigo consumista, né, desde pequeno, então, ao invés de toda vez atender ao pedido, se for possível, dá a ela uma certa quantia para que ela disponha daquele mês e ela tenha aquilo. Olha, isso aqui é o seu dinheiro para você gastar com o que você quiser. Pode ser, né, por conta de um retorno, está indo bem na escola, merece um reconhecimento, né? Uma questão que cada família vai adaptar do jeito que achar melhor, certo? Mas para dar a essa criança, a esse adolescente, desafios e propósitos que ela sabe que ela precisa cumprir, porque nada vem de graça. A gente tem que trabalhar para conquistar as coisas que a gente quer, para a gente poder compreender certas coisas, eu preciso ir atrás do conhecimento. Então, para eu saber do que trata aquele livro, eu preciso ler ele. Não adianta a gente abrir o livro, né, sei lá, achar que vai entrar de forma por osmose o conhecimento sem que eu tenha
que gastar ou desprender o tempo para ler aquilo, compreender, refletir. Isso é um trabalho que a gente precisa ter, né? E em contrapartida, o trabalho e a religiosidade seriam o remédio para aliviar aqueles que sofrem e pensam em libertar-se deste modo. Então, por isso que a gente falou, o trabalho dá um propósito, um objetivo, um desafio diário, e a religiosidade dentro do espiritismo, que a gente sempre recomenda, o evangelho no lar, aquelas reflexões, as leituras, para que a gente possa também refletir sobre a nossa própria vida, nossas atitudes, os propósitos que vão além do material, que são os mais importantes, nossos propósitos espirituais. O desgosto pela vida fatalmente leva muitas pessoas ao suicídio. Normalmente, né, a gente faz palestras sobre o suicídio em setembro, e tem muita gente que tem um tabu achando que é melhor não falar sobre o suicídio, porque às vezes a pessoa que está pensando ela pode compreender errado, então é melhor a gente não falar. E exatamente o contrário que tem que ser feito. Falar é a melhor solução. Tem que falar sobre o suicídio, a pessoa tem que saber que ela pode falar sobre o que ela está sentindo, às vezes pensamentos suicidas, ela precisa falar. Alguém tem que saber que esses pensamentos estão chegando lá para aquela pessoa e oferecer ajuda, né? Que ajuda que a gente pode oferecer também, já que às vezes a gente se sente meio incapaz de falar ou de trabalhar isso. E tem o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Então, se por acaso alguém aí está nos assistindo, precisa de socorro, de ajuda, está pensando em cometer suicídio, não vê seu propósito e precisa falar com alguém, gostaria de falar com alguém, ou você não pensou nisso, vai falar com alguém. Liga lá, 188. O apoio, o atendimento é 24 horas por dia. Qualquer hora do dia, da noite, qualquer dia da semana vai ter alguém lá para te atender, para conversar, para falar sobre isso, tentar entender por que esses pensamentos, esses sentimentos chegaram até você. Então, vamos procurar. Não é só em setembro, né, que a gente tem que falar. Mas já que a gente chegou aqui, lembrando que lá em setembro se fala muito mais sobre o suicídio. Por quê? Porque foi criado o Setembro Amarelo. Né? Uma breve parênteses aqui para a gente entender por que se fala de suicídio em setembro e por que recebeu essa cor amarela. Como é que surgiu o Setembro Amarelo? Para quem não sabe, o Setembro Amarelo surgiu lá nos Estados Unidos, quando um jovem chamado Mike M., ele tinha 17 anos, ele comprou um Mustang 68, esse que está aí no fundo da tela dele, né? Esse aqui é a foto do rapaz, Mike. Ele tinha 17 anos quando cometeu suicídio, e a família, os vizinhos, diziam que ele era um rapaz muito bom, aquele que ajudava todo mundo, a vizinhança, não tinha problemas. Ele reformou sozinho esse Mustang 68 e pintou de amarelo porque era a cor que ele gostava, que ele mais gostava. E ele colocou no carro, ele fez tudo sozinho, ajudava os vizinhos, era um bom rapaz, um bom aluno. E nem os colegas de sala, de classe dele, da escola, acreditavam que ele fez isso. E aí, num dia, em setembro, esse rapaz, os pais foram até. Eles saíram, não sei, não lembro exatamente para onde, acho que eles tinham ido a alguma reunião. Quando voltaram, encontraram o Mike morto dentro do Mustang. Ele deixou uma cartinha pedindo perdão aos pais, mas que ele não suportava mais. Ele deu um tiro em si mesmo, né, se matou dentro do seu carro. O choque para a família foi tanto porque nunca ele deu para a família, ou pelo menos a família nunca notou, e nem mesmo os amigos de escola, algum sinal de que ele pudesse estar passando por algum problema que pudesse ter levado a isso. E é claro que a família ficou tão chocada com isso que no dia do enterro dele, né, no velório, enterro, toda aquela parte que a gente sabe que é dolorosa, inclusive, mas é um momento de despedida para a família imprimiu 500 cartões como esse aqui, que é frente e o verso do cartão. Está em inglês, né, porque foi lá nos Estados Unidos, mas
Eles colocavam esse selinho, né, essa fitinha amarela, e, resumidamente, pedindo para a pessoa, né, que se ela receber essa mensagem e precisar de ajuda, precisar de algum cuidado, que ela procure por ajuda. Pegar esse cartão e entregar para um professor, para um parente, para o médico, para um amigo, alguém, e dizer: eu preciso de ajuda. E aí é claro que eles imprimiram 500 cartões, deixaram o próprio telefone para se a pessoa precisar de ajuda, e eles ficaram surpresos com o tamanho de mensagens e de todos os cantos do país que receberam respostas, não só de apoio, mas também de muita gente precisando de ajuda. Inclusive uma menina que recebeu esse cartão e, lendo esse cartão, entregou para um professor da escola, explicando que ela estava precisando de ajuda, que ela pensava em se matar, e o professor conseguiu encaminhar ela para algum centro de apoio e, claro, que salvou a vida dela. Então, como uma pequena, né, um cartãozinho, aquela coisa da pessoa saber que ela tem para quem recorrer. Porque a pessoa, o adolescente, o jovem, o idoso, ele não quer compartilhar isso com a família. Porque ele pode ser julgado, ele acha que vai ser julgado, que ninguém compreende, ninguém olha para ele. Então, um estranho, às vezes, muitas vezes, é quem vai poder dar esse apoio. E aí, claro que esses cartões começaram a viralizar, né, na época, claro, viralizar de forma física, porque não existia essa coisa da internet, isso foi em 1994, se não me engano. E aí, 84, é. E aí, não, 94, desculpa. E aí isso foi crescendo de certa forma, que aí em setembro, depois de um ano depois, faziam-se passeatas, caminhadas, para lembrar disso, né, até que virou realmente uma data mundial, para que as pessoas pudessem falar sobre o suicídio, né, e não temer isso. Para a gente ter uma ideia de como isso é grave e importante, né, isso aqui são dados até 2019, 20. Anualmente são registrados cerca de 12 mil suicídios no Brasil. Então isso é muito grave, né? E mais de 1 milhão no mundo. De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a cada 100 mortes registradas no mundo, pelo menos um é de suicídio. E 96,8% dos suicídios registrados estão relacionados a transtornos mentais. Que transtornos são esses? A depressão, a primeira causa do suicídio, um transtorno bipolar, que pode ser tratado, e abuso de substâncias, pessoas que usam entorpecentes, bebidas, tudo que causa certo transtorno, a pessoa pode ser, né, conduzida, levada, e vem à tona também uma porção de sentimentos que ela às vezes não consegue controlar, né? E entre os anos de 2000 a 2019, os números dos suicídios caíram no mundo em 36%. Porém, nas Américas, ou seja, América do Sul, onde estamos no Brasil, América do Norte, no mesmo período as taxas aumentaram em 17%. Então, isso é algo que a gente precisa olhar, né? As coisas. Porque isso, quando alguém comete um suicídio, a própria família se culpa muito. Ela se pergunta por quê, o que foi que ela deixou de fazer, fica pensando, e se eu tivesse falado, se eu tivesse feito. A gente sabe que depois do suicídio não tem o que fazer. E a preocupação muito de quem é espírita é o que acontece com aquele que se suicida. Existe, claro, que um certo, eu digo, um exagero, tá? Na questão de achar que todo suicida vai para o vale dos suicidas. É claro que o suicídio é algo que fere demais a alma. Tem consequências severas, é claro, mas cada caso é um caso. Então, não vai caber aqui para a gente falar disso tudo, né? É um tema que exige, digamos, o tempo todo da aula que a gente pudesse falar só sobre isso para explorar. Tá? Mas tem bastante literatura, eu vou trazer algumas aqui, tá? Então, no Livro dos Espíritos, nas perguntas 943 a 957, Allan Kardec discute o tema apontando as causas e as consequências desse ato.
No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que diz Bem-aventurados os aflitos, ele analisa o suicídio juntamente com a loucura, os transtornos mentais que podem levar a pessoa ao suicídio, às vezes nem saber que está cometendo um suicídio. E é claro que isso é um atenuante, né, para a pessoa, porque ela não está de fato, né, ela em si não sabe que está cometendo suicídio. Claro, como eu vou repetir de novo, cada caso é um caso, certo? Não sei se alguém já assistiu, se não viu, ele é um filme antigo, né, acho que é de 98. Recomendo muito, né, que se assista. Claro, sempre com olhares críticos para a gente analisar, mas vale sempre, eu acho que é a proposta final da gente entender e até pensar, lembrar que o suicídio traz consequências graves, sim, mas o amor é maior do que tudo. Por isso que se hoje você tem na sua família alguém que cometeu o suicídio, as nossas preces, nossos sentimentos de amor por aquela pessoa podem trazer ela de volta para a luz. Não importa em que situação que ela está espiritualmente, porque, como, de novo, né, sendo bastante repetitiva, cada caso é um caso. As consequências são graves? Sim. Por isso que a gente precisa sempre levar o pensamento em prece e emanar amor pela pessoa que já cometeu suicídio ou para aquela que tentou. Fazer ela compreender que ela pode ser, ela deve se sentir amada e que tem todo o apoio para superar esse impulso, muitas vezes, que se repete até de vida para vida. Tem gente que repete o suicídio de encarnação para encarnação porque não consegue suportar a prova da vida. E a gente sabe que não é fácil, mas suicídio nunca é a saída, nunca é uma porta, né, para se entrar. Então, eu recomendo. O livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, é um livro também bastante esclarecedor. E é claro que toda a literatura espírita vai trazer os casos graves do suicídio. Não adianta a gente trazer aquele espírita que se suicidou e aí teve o perdão, porque claro que isso às vezes pode ser mal interpretado e a pessoa achar que, se a pessoa foi perdoada, eu também vou ser, então eu vou cometer suicídio, né? Não dá, de forma nenhuma, para a pessoa achar que, em alguma hipótese, cometer suicídio pode ser uma saída para ela. Não. Por isso que a literatura, falando sobre o suicídio, ela é, de certa forma, meio terrorista. Porque a grande maioria dos casos, dos espíritos que se suicidaram, eles encontram consequências muito graves, certo? Então, por isso que se fala bastante disso e é importante a gente conhecer até para a gente poder saber o que pedir, como orar, como, né, atentar, esclarecer, né? E é bom a pessoa também saber as consequências que ela pode encontrar se ela cometeu suicídio, porque é o mais comum, né? Das consequências são as zonas umbralinas, as questões bem ruins para o espírito, né? E aí, mas para quem não tem muito tempo para ler, e tem, de repente está no trânsito, né? Tá voltando, tá dirigindo, tá lavando uma louça, cuidando da casa, qualquer situação em que você está ocupado, mas você pode ouvir, tem no YouTube, inclusive, a radionovela Memórias de um Suicida. É muito legal. Então, para quem não tiver muito tempo para ler, não leu o livro ainda, ou já leu e quer rever, entra lá no YouTube e coloca radionovela Memórias de um Suicida e vai ouvindo, que é bem interessante. É uma forma de ler, né, ou de ouvir o livro, tá? Que também traz muitos esclarecimentos. No livro Parnaso de Além Túmulo, né, psicografia de Chico Xavier, todo suicida presume que a morte é o fim do amargor, sem saber que o desespero é a porta para outra dor. Casimiro Cunha, lá no livro Parnaso de Além Túmulo. Ok? E, de novo, no livro Quem Tem Medo da Morte, uma partezinha lá que ele coloca sobre o suicídio, inclusive, o autoaniquilamento situa-se como uma porta falsa em que o indivíduo, julgando libertar-se de seus males, precipita-se em situação muito pior. Então, é aquele que acha que está saindo do seu temor, né, do seu tormento, abre uma porta e cai em precipício. A fuga, muitas vezes, do peso da vida, ele encontra uma situação muito pior no mundo espiritual.
É, e no livro Viver é a Melhor Opção, de André Trigueiro, ele é um jornalista que fez muitas pesquisas, inclusive sobre o suicídio, nesse livro ele traz, tá bom? Ele coloca lá um pequeno trecho para fazer uma propaganda do livro também, né? Não importa o tamanho do problema que o aflige neste momento, espere, porque precipitar o fim da jornada nunca significou alívio ou solução para quem buscou aí uma saída. Não é alívio nem para a pessoa que buscou essa saída e muito menos para a família que ficou. Não é de forma nenhuma uma opção. Não tem que ser uma opção para nenhum de nós. Allan Kardec coloca também para nós, né, lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, isso nós né, encerramos aqui a parte do livro dos Espíritos, estamos entrando na parte final aqui da aula, tá bom? Falando sobre a felicidade não é deste mundo. Até porque a gente viu situações que trazem só infelicidade, né? E por que nós somos tão infelizes? Lá no capítulo 5, item 20 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca assim: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Bom, mas por que a felicidade não é deste mundo? Será então que nenhum de nós aqui pode ser feliz? E aí a gente faz algumas reflexões aqui, né? Todos os homens de todas as classes sociais, em algum momento da vida, se julgam infelizes. Então, o rico, o pobre, o bem-sucedido, o mal-sucedido, em algum momento a gente vai julgar que somos infelizes. A riqueza, o poder, a juventude, nem mesmo as três reunidas, não são condições essenciais à felicidade. A gente não julga, às vezes, pessoas, principalmente agora redes sociais, né? Vocês colocam a sua vida ali. Não tem situações que a gente olha, uma pessoa é rica, é famosa, né? Bonita, é, tem milhões de seguidores, e a gente ouve notícia de que a pessoa foi internada com depressão, ou que está tomando remédios para depressão. Eu falo, poxa, o que falta para aquela pessoa? A gente julga que isso, né, que ter riqueza, poder, juventude, traz felicidade. E a gente tem várias provas de que não. Não é isso que traz felicidade. Por mais que se faça, cada um tem sua parcela de labor, miséria, decepções e sofrimentos. A Terra é um lugar de provas e expiações. Está vendo aí essa escalinha evolutiva? Né? Essa escala evolutiva é, resumidamente, a escala de evolução dos planetas e, consequentemente, dos seres que habitam esses planetas. Nós estamos aqui, ó, nessa fase de transição, da segunda para a terceira. Estamos saindo do mundo de provas e expiações e passando para o mundo de regeneração, mas ainda somos um planeta de provas e expiações. Estamos em transição. Então, a gente percebe que os espíritos mais felizes alcançaram uma certa evolução e, consequentemente, um desapego material. Então, por mais que se tenha provas e expiações na Terra, ela não ficará eternamente nessa condição, nem a Terra e nem nós. Hoje é um momento de sofrimento, de prova. A gente sabe que é difícil às vezes passar, mas também sabemos, raciocinamos e dizemos, não, isso não dura para sempre. Nada neste planeta, neste mundo é para sempre. Não existe o para sempre, né? Tudo passa. Toda dor passa, assim também como toda alegria passa, vai embora também. Muito já foi alcançado se compararmos ao passado e muito ainda há por vir. Então, reconhecer que a gente evoluiu um pouquinho, a gente já aprendeu algumas coisas, mas ainda há tanto que se aprender, há tanto que se ver. Dessa forma, despojando o homem velho, o ser humano, aquele, né, apegado às coisas materiais como condicionantes à felicidade, achando que só se é feliz quando eu conquisto bens materiais, quando eu só for rica, quando eu tiver uma excelente casa, um carro do ano, uma conta bancária enorme.
Quando a gente tirar o peso disso da felicidade, ou achar que só se é feliz quando se conquistar isso, e lapidando o ser humano novo, preocupado e operando pela sua vida futura, trabalhando pela felicidade interior, a palavra felicidade deixará de ser vã em nosso meio social. Deixará de ser uma coisa muito particular, porque aquilo que é feliz é aquilo que todo mundo vai conquistar. A gentileza, o dia a dia, as conquistas, os afetos, as ações de bem-estar, de humor, de amor, tudo isso é o que de fato traz felicidade. Eu lembro de um filme, que acho que é o Todo Poderoso, é um filme de humor com Jim Carrey e tudo, mas eu lembro de uma cena onde supostamente Deus fala para ele que o homem mais feliz do mundo é aquele que chega em casa fedendo no final do dia. Ou seja, a pessoa que trabalhou muito para conquistar o seu pãozinho nosso de cada dia, mas chega em casa feliz, porque sabe cumprir o seu dever como ser humano, com a sociedade, mesmo passando por dificuldades, a pessoa tem dentro de si o comprometimento com a sua própria evolução espiritual. Ser aquela pessoa que age todo dia no bem. Pequeninhas parcelas de atitude, a gentileza, o muito obrigado, o olhar com o outro sem muito julgamento, olhar a si mesmo, perceber o que é que eu posso mudar em mim, melhorar em mim. Claro que isso não vai nos livrar das provas ou de coisas a espiar, mas com certeza nos auxilia a suportar isso, porque lembrando, tudo nessa vida passa. Toda dívida que você tem, um dia você termina de pagar. É só não contrair outras, né? Saber olhar, viver, aprender com as experiências, isso com certeza nos trará mais felicidade. E para a gente encerrar, Kardec, lá na questão 967, nos coloca o seguinte: a felicidade dos bons espíritos consiste em não experimentar as necessidades, os sofrimentos e as angústias da matéria. E aí, então, para você, né, agitar aí o nosso Classroom, nossa sala de aula virtual, comenta aí o que é que você acha sobre felicidade. O que é que de fato traz ou não traz felicidade para cada um de nós. Uma boa noite, fiquem com Deus.